Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente tem muita informação que a gente não vai usar para praticamente nada. Tudo bem? Vamos entender mais ou menos o que esse gráfico aqui está falando. A gente tem uma massa de gelo, tudo bem? Que está a menos 30 graus Celsius. E essa massa de gelo, ela vai aquecer até 0 graus Celsius quando há o fornecimento de 62,7 joules de energia. Tudo bem? Então, baseando nisso, existe já a possibilidade de a gente calcular a massa dessa forma aqui, ó. Existe uma determinada massa de gelo que vai aquecer 30 graus com 62,7 de energia. Se ele está aquecendo, se está variando a sua temperatura, é porque é calor específico. Ali a questão fala que o calor específico é 2090, certo? Então, a gente tem o quê? Energia 62,7 é igual a massa, que é o que a gente quer descobrir, vezes 2090 joule quilograma grau Celsius, que é o calor específico, vezes 30 graus Celsius, que vai ser a variação da temperatura para ir de 30 até 0, né? Então, eu passo aqui dividindo, fica com a massa igual a 62,7, dividido 2090 vezes 30. Quando você faz essa divisão, você tem o seguinte, 0,001 kg, tudo bem? Esse 0,001 kg, quilo é 10 na 3. Se eu coloco 10 na 3, eu ando 3 casinhas para cá e tenho que a massa é 1 grama, tudo bem? Ou existe outra forma de você calcular, que é pelo calor latente, tudo bem? Essa mesma massa de gelo, quando ela atinge aqui temperatura de 0 graus Celsius, ela vai começar a fundir, que vai passar de sólido para líquido. Então, ela vai precisar desse intervalo aqui de energia para ser cedido e absorvido por cedido pelo meio para ser absorvido por esse gelo, né? Para que ele consiga fundir. Quando a gente fala em calor latente, a gente usa calor é igual a massa vezes o calor latente de fusão. O calor é o quê? É esse intervalo aqui que foi cedido, 396 menos 62,7. A massa é o que eu quero descobrir e o calor latente é 3,33 vezes 10 na 5. Isso aqui, essa subtração, dá 333,3. Massa, né, igual a massa vezes 3,33 vezes 10 na 5. Para eu descobrir a massa, eu passo aqui dividindo. 333,3 dividido para 3,33 vezes 10 na 5. A gente pode aproximar isso aqui como uma dízima periódica. Corta esses dois aqui, fica 100 sobre 10 na 5, tudo bem? Passa aqui a potência para cima, fica 10 na 2, que é 100, vezes 10 na menos 5, tá? E a gente tem 10 na menos 3 quilogramas, tá bem? Então, aqui, ó, eu posso simplesmente vir aqui e fazer 10 na menos 3 quilogramas, o quilo é 10 na 3, 10 na menos 3 vezes 10 na 3, dá 10 na 0, que é igual a 1 grama. E assim a gente tem a mesma massa. Muito cuidado para não considerar essa energia toda, porque essa daqui está sendo representada a energia que foi adicionada ao sistema. Então, se você quer saber a massa a partir da energia que foi adicionada para aquecer, você usa essa forma aqui com 62,7 energias cedidas. Mas, para que esse calor seja considerado como 396 o total, você teria que considerar tanto o processo de aquecimento desse gelo quanto o processo de fusão desse gelo. Se você quer considerar apenas a fusão, você precisa considerar apenas o calor que foi cedido durante a própria fusão, tudo bem? Então, a gente tem que considerar só esse pedacinho aqui para a fusão, só esse pedacinho aqui para o aquecimento, ou você tem que considerar isso aqui tudo se você considerar o aquecimento do gelo mais a fusão dele, tudo bem? Existem 3 formas de você fazer, eu mostrei 2 aqui, a outra seria apenas somando essas 2 formas aqui, tá bom? E você teria o mesmo resultado. Muito cuidado para não entender que a massa total é a soma desses dois, tá? Porque o que acontece? Aqui há uma massa de gelo que está aquecendo e depois há essa mesma massa de gelo que está fundindo. Então, a massa de gelo que você vai ter aqui é a mesma massa que aqueceu aqui e a mesma massa que fundiu aqui. Então, muito cuidado para não confundir, tá? A massa total é 1 grama.